Dia 5 da semana 39, Neemias 8. Já no sétimo mês, todo o povo de Israel estava morando nas suas cidades. No dia primeiro desse mês, todos se reuniram em Jerusalém, na praça em frente ao Portão das Águas. Então, pediram a Esdras, o sacerdote mestre da lei, que trouxesse o livro da lei que o Senhor Deus tinha dado ao povo de Israel por meio de Moisés. Esdras levou o livro para o lugar onde o povo estava reunido, os homens, as mulheres e as crianças que já tinham idade para entender. E ali, na praça em frente ao portão, Esdras leu a lei para o povo, desde o nascer do sol até o meio-dia, e todos ouviram com atenção. Esdras estava de pé num estrado de madeira que havia sido feito para aquela ocasião. À direita de Esdras estavam de pé os seguintes homens: Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E de pé à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulã. Esdras ficou ali no estrado acima do povo, e todos olhavam para ele. Quando abriu o livro, todos se levantaram, e Esdras disse: Louvem o Senhor, o grande Deus. Todo o povo levantou os braços e respondeu: Amém, Amém. Aí se ajoelharam e, com o rosto encostado na terra, adoraram a Deus, o Senhor. Depois se levantaram e ficaram nos seus lugares. Então os levitas explicaram a lei para o povo. Os levitas eram Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías. Eles iam lendo o livro da lei e traduzindo, e davam explicações para que o povo entendesse o que era lido. Quando ouviram a leitura da lei, eles ficaram tão comovidos que começaram a chorar. Então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote e mestre da lei, e os levitas que estavam ali explicando a lei, disseram a todo o povo: Este dia é sagrado para o Senhor, nosso Deus, e por isso vocês não devem se lamentar nem chorar. Vão agora para casa e façam uma festa. Repartam a sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Este dia é sagrado para o nosso Deus, portanto, não fiquem tristes. A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Os levitas foram pelo meio do povo, acalmando-os e dizendo que não ficassem tristes num dia tão santo. Então todos foram para casa e comeram e beberam alegremente, e o que eles tinham repartiram com os outros, porque entenderam o que havia sido lido para eles. No dia seguinte, os chefes dos grupos de famílias e os sacerdotes e os levitas foram aonde Esdras estava, a fim de estudarem com ele os ensinamentos da lei, e acharam escrito nela que o Senhor Deus havia mandado por meio de Moisés que o povo de Israel morasse em cabanas durante a festa das barracas. Então, em toda a cidade de Jerusalém e em todas as outras cidades e povoados, mandaram avisar o seguinte: Saiam para os morros e tragam galhos de pinheiros, oliveiras, murtas, palmeiras e outras árvores, para fazer cabanas, conforme está escrito na lei. Então todo o povo saiu e trouxe galhos de árvores. Em seguida, eles construíram cabanas no terraço das suas casas, nos seus quintais, nos pátios do templo, na praça do Portão das Águas e na praça do Portão de Efraim. Todos os que haviam voltado do cativeiro construíram cabanas e moraram nelas. Desde o tempo de Josué, filho de Num, esta era a primeira vez que faziam isso, e todos estavam muito alegres. Todos os dias, desde o primeiro até o último dia da festa, foi lida uma parte da lei de Deus.
Eles festejaram durante 7 dias e no 8º dia houve uma reunião solene para terminar a festa como mandava a lei. Neemias 9. No dia 24 desse 7º mês, o povo de Israel se reuniu para jejuar a fim de mostrar a sua tristeza pelos seus pecados. Eles já haviam se separado de todos os estrangeiros. Em sinal de tristeza, vestiram roupas feitas de pano grosseiro e puseram terra na cabeça. Então se levantaram e começaram a confessar os pecados que eles e os seus antepassados haviam cometido. Durante mais ou menos 3 horas, a lei do Senhor, seu Deus, foi lida para eles. E nas 3 horas seguintes, eles confessaram os seus pecados e adoraram o Senhor. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani ficaram de pé no estrado dos levitas e oraram em voz alta ao Senhor, seu Deus. Os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías chamaram o povo para adorar a Deus. Eles disseram: levantem-se e louvem o Senhor, seu Deus. Louvem o Deus sempre e sempre. Que todos louvem o seu glorioso nome, embora nenhum louvor humano seja suficiente. Aí o povo de Israel fez esta oração: ó Deus, só tu és o Senhor. Tu fizeste os céus e as estrelas, tu fizeste a terra e o mar e tudo o que há neles. Tu conservas a todos com vida. Os seres celestiais ajoelham-se e te adoram. Tu, ó Senhor Deus, escolheste Abraão e os tiraste de Ur, da Babilônia. Tu mudaste o seu nome para Abraão, viste que nele era fiel a ti e fizeste uma aliança com ele. Prometeste dar a Abraão a terra dos cananeus, a terra dos heteus e dos amorreus, a terra dos perizeus, dos jebuseus e dos girgazeus, para ser a terra onde os seus descendentes viveriam. Tu cumpriste a tua promessa, porque és fiel. Tu viste como os nossos antepassados sofreram no Egito, ouviste quando eles pediram socorro na beira do Mar Vermelho. Tu fizeste milagres maravilhosos contra o rei do Egito, contra os seus oficiais e o povo da sua terra, pois sabias como eles fizeram o teu povo sofrer. Foi assim que ganhaste a fama que tens até hoje. Tu dividiste o mar diante dos nossos antepassados, e assim eles atravessaram em terra seca. Fizeste com que aqueles que os perseguiam se afogassem em águas profundas, como uma pedra que afunda no mar violento. Tu os guiaste com uma nuvem durante o dia e de noite com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho por onde deviam ir. Tu desceste do céu no Monte Sinai, falaste com o teu povo e lhe deste boas leis e ensinamentos verdadeiros. Tu lhes disseste que santificassem o sábado e lhes deste as tuas leis por meio do teu servo Moisés. Tu lhes deste pão do céu quando estavam com fome e a água da rocha quando estavam com sede. Tu mandaste que tomassem posse da terra que haviam jurado dar a eles. Mas os nossos antepassados se tornaram orgulhosos e teimosos e não quiseram obedecer aos teus mandamentos. Eles se recusaram a obedecer e esqueceram tudo o que fizeste. Esqueceram os milagres que havias feito. Em seu orgulho, eles escolheram um chefe que os levaria de volta para o Egito para serem escravos de novo. Mas tu és Deus que perdoa. Tu és bondoso e amoroso e demoras a ficar irado. A tua misericórdia é grande, por isso não os abandonaste. Eles fizeram um touro de metal fundido e disseram que ele era o Deus que os havia tirado do Egito. Ó Deus, como eles te insultaram! Mas tu,
Não os abandonaste no deserto, pois a tua misericórdia é grande. Não retiraste nem a nuvem, nem o fogo que de dia e de noite mostravam a eles o caminho. Tu lhes deste o bom espírito para lhes ensinar o que deviam fazer. Tu os alimentaste com maná e lhes deste água para matar a sede. Durante 40 anos no deserto, tu os sustentaste e nada lhes faltou. As suas roupas não se estragaram, os seus pés não ficaram inchados. Tu lhes deste nações e reinos e terras dos povos vizinhos. Os israelitas conquistaram a terra de Esbom, que era governada por Seom, e a terra de Bazã, onde Og era o rei. Tu lhes deste tantos descendentes como as estrelas do céu e os trouxeste para viver na terra que havias prometido aos seus antepassados. Eles conquistaram a terra de Canaã. Tu derrotaste o povo que morava ali. Deste ao teu povo o poder de fazer o que quisesse com os povos e os reis de Canaã. O teu povo conquistou cidades cercadas de muralhas e tomou terras boas, casas cheias de riquezas, cisternas já escavadas, oliveiras, árvores frutíferas e plantações de uvas. Eles comeram tudo o que quiseram e engordaram. Eles aproveitaram todas as boas coisas que lhes deste. Mas o teu povo se revoltou e te desobedeceu. Eles viraram as costas para a tua lei, mataram os teus profetas, que os avisaram e lhes disseram que voltassem para ti. O teu povo te insultou muitas vezes. Então deixaste que os inimigos deles os conquistassem e os governassem, mas no meio da sua aflição eles te pediram socorro, e tu respondeste lá dos céus. Na tua grande misericórdia, tu lhes enviaste líderes que os livraram dos seus inimigos. Quando voltou a paz, o teu povo pecou de novo e outra vez deixaste que os inimigos deles os conquistassem. E de novo, quando eles se arrependeram e pediram que os salvasses, tu ouviste do céu e, vez após vez, tu os livraste por causa da tua grande misericórdia. Tu os avisaste que deviam obedecer aos teus ensinos, mas no seu orgulho eles rejeitaram os teus mandamentos, pecaram contra a tua lei, embora cumprir a tua lei seja o caminho para a vida. Rebeldes e teimosos, eles se recusaram a obedecer. Ano após ano tu os avisaste, com paciência, pelo teu espírito, por meio dos profetas, falaste contra eles, mas o teu povo ficou surdo. Por isso, deixaste que fossem dominados por outras nações. E, mais uma vez, porque a tua misericórdia é grande, tu não os abandonaste, nem os destruíste. Tu és Deus misericordioso e bondoso. Ó Deus, nosso Deus, como és grande, como és terrível e poderoso. Tu guardas fielmente as promessas da aliança, desde o tempo em que os assírios nos dominaram. Como temos sofrido! Os nossos reis, as nossas autoridades, os nossos sacerdotes e profetas, os nossos antepassados e todo o nosso povo. Todos nós temos sofrido. Lembra das nossas aflições. Tu foste justo em nos castigar. Tu tens sido fiel mesmo quando temos pecado. Os nossos antepassados, os nossos reis, as nossas autoridades e sacerdotes não têm cumprido a tua lei, não têm obedecido aos teus mandamentos e avisos. Com a tua bênção, reis governaram o teu povo, que estava vivendo na terra grande e boa que lhes deste, mas eles não te adoraram, nem se arrependeram das suas más ações. E agora, nós somos escravos na terra que nos deste, esta terra boa que nos alimenta. Aquilo que a terra produz
vai para os reis que puseste para nos fazer sofrer por causa dos nossos pecados. Eles fazem o que querem conosco e com o nosso gado, e nós estamos profundamente aflitos. Por causa de tudo isso, nós, o povo de Israel, estamos fazendo por escrito um acordo solene, e as nossas autoridades, os nossos levitas e os nossos sacerdotes vão assiná-lo. Neemias 10. O primeiro a assinar foi o governador Neemias, filho de Acalias, e depois Zedequias. Em seguida vem a lista das outras pessoas que também assinaram. Sacerdotes: Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amariá, Malquias, Atos, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulã, Abias, Miamim, Maazias, Bilgai e Semaías. Levitas: Jesua, filho de Azanias, Binui, do grupo de famílias de Enadade, Cadmiel, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reobe, Asabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani e Beninu. Líderes do povo: Parós, Paate Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Azum, Bezai, Arife, Anatote, Nobai, Magpias, Mesulã, Ezir, Mesezabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Azube, Aloés, Pileá, Sobeque, Reum, Azabna, Maazéias, Aías, Anã, Anã, Maluque, Arim e Baaná. Nós, o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, os guardas do templo, os servidores do templo, os cantores do templo e todos os outros que, obedecendo à lei de Deus, se conservavam separados dos estrangeiros que viviam na nossa terra, nós, juntos com as nossas esposas e todos os nossos filhos que já têm idade para entender, fazemos por meio desse acordo, junto com as nossas autoridades, a seguinte promessa: nós viveremos de acordo com a lei de Deus, que Ele nos deu por meio do seu servo Moisés. Obedeceremos a tudo o que o Senhor nosso Deus nos manda e cumpriremos todas as suas leis e mandamentos. Se quebrarmos esta promessa, seremos amaldiçoados. Nós não daremos as nossas filhas para casarem com os estrangeiros que vivem na nossa terra, nem escolheremos as filhas deles para casarem com os nossos filhos. Se estrangeiros trouxerem trigo ou qualquer outra coisa para nos vender no sábado ou em qualquer outro dia santo, nós não compraremos. Todo o sétimo ano não colheremos o que a terra produzir e perdoaremos todas as dívidas. Cada um de nós contribuirá todos os anos com 4 gramas de prata para ajudar a pagar as despesas do templo. Para o serviço de adoração do templo, daremos o seguinte: os pães que serão oferecidos a Deus, a oferta diária de trigo e de cevada, os animais que serão completamente queimados todos os dias como sacrifícios, as ofertas sagradas para os sábados, para as festas da lua nova e para as outras festas, as outras ofertas sagradas, as ofertas para tirar os pecados do povo de Israel e qualquer outra coisa que for necessária para o templo. Todos os anos nós, o povo, os sacerdotes e os levitas, tiraremos sorte para saber quais os grupos de famílias que terão de oferecer a lenha para queimar no templo, os sacrifícios que serão oferecidos ao Senhor, nosso Deus, de acordo com o que a lei manda. Todos os anos traremos ao templo uma oferta do primeiro trigo e da primeira cevada que colhermos e das primeiras frutas colhidas nas nossas árvores.
Traremos o primeiro filho da nossa família ao templo, para que ali os sacerdotes o dediquem a Deus, como a lei manda. Também ofereceremos a Deus o primeiro bezerro que as nossas vacas tiverem, e o primeiro carneiro e o primeiro cabrito que as nossas ovelhas e cabras tiverem. Nós traremos aos sacerdotes no templo a massa de pão feita com o primeiro trigo colhido cada ano, e daremos as nossas outras ofertas de vinho, de azeite e de todos os tipos de frutas. Entregaremos aos levitas a 10ª parte das nossas colheitas, pois são eles que recebem essa 10ª parte nas cidades em que há plantações. Um sacerdote descendente de Arão deverá estar junto com esses levitas que recolhem a 10ª parte das colheitas. E a 10ª parte de todas as 10º partes que forem recolhidas deverá ser levada pelos levitas para os depósitos do templo, a fim de ser usada no templo. O povo de Israel e os levitas deverão entregar as contribuições de cereais, de vinho e de azeite nos depósitos onde são guardados os objetos do templo e onde ficam os sacerdotes que estão de serviço, e os guardas do templo e os que cantam no coro. Nós não abandonaremos a casa do nosso Deus.